Por que Deus permite o sofrimento? Se Deus é amor, por que Ele permite que passemos por momentos tão difíceis? Por que tantas pessoas sofrem, mesmo aquelas que são fiéis a Ele? Se já fez essas perguntas, saiba que você não está sozinho. Essa dúvida acompanha a humanidade há séculos, e a Bíblia nos oferece respostas profundas para compreendermos o propósito do sofrimento em nossas vidas. Se você quer fortalecer sua fé e entender melhor os planos de Deus, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas que também precisam de respostas. Agora, vamos mergulhar na palavra de Deus. A origem do sofrimento, o mundo caído. Desde a queda do homem no Éden, o sofrimento entrou no mundo. Em Gênesis 3, vemos que o pecado trouxe consequências severas para a humanidade, dor, morte e separação de Deus. O mundo perfeito criado por Deus foi manchado pela desobediência de Adão e Eva. Isso significa que o sofrimento não foi criado por Deus, mas sim uma consequência da liberdade humana e do pecado. Jesus nos alertou sobre essa realidade. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Ou seja, o sofrimento é inevitável, mas não significa que Deus nos abandonou. Pelo contrário, Ele nos dá forças para suportá-lo e um propósito para cada dor que enfrentamos. A história da humanidade é repleta de exemplos de sofrimento. Guerras, doenças, fome e injustiças sempre existiram. Mas será que isso significa que Deus é indiferente ao nosso sofrimento? De forma alguma. Em Êxodo 3:7, Deus diz a Moisés: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus não é alheio à dor humana. Ele vê, ouve e se importa. O sofrimento como ferramenta de crescimento. Muitas vezes, Deus usa o sofrimento para nos moldar e nos tornar mais fortes. Tiago 1:2-4 nos ensina: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Assim como um atleta precisa enfrentar treinos duros para ganhar resistência, nós também precisamos passar por desafios para fortalecer nossa fé. Deus permite tribulações não para nos destruir, mas para nos transformar em pessoas mais sábias, humildes e dependentes dele. O exemplo de Jó é um dos mais marcantes da Bíblia. Ele perdeu tudo, bens, filhos, saúde. Mas em meio à sua dor, manteve sua fé, e no final, Deus restaurou tudo em dobro. Isso nos ensina que o sofrimento pode ser temporário, mas as recompensas da fidelidade a Deus são eternas. Outros personagens bíblicos também enfrentaram sofrimentos que os transformaram. Marca de seleção: José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso injustamente, mas, no final, se tornou governador do Egito e salvou sua família da fome. Marca de seleção: Davi, perseguido por Saul, vivendo como fugitivo, mas depois se tornou um grande rei e homem segundo o coração de Deus. Marca de seleção: Paulo, sofreu naufrágios, prisões, apedrejamentos, mas espalhou o evangelho pelo mundo. Se Deus permitiu que seus servos passassem por dores e provações, é porque ele sabia que esses desafios trariam crescimento e fortaleceriam sua fé. O sofrimento aproxima a gente de Deus. Muitas pessoas só buscam a Deus quando estão sofrendo. Na dor, clamamos mais intensamente, buscamos respostas e nos aproximamos do Senhor. Salmos 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quando tudo está bem, é fácil nos afastarmos e acharmos que não precisamos de Deus. Mas é no deserto que aprendemos a depender dele. Moisés encontrou Deus na sarça ardente, no deserto. Elias ouviu a voz de Deus quando estava desanimado. O apóstolo Paulo descobriu que a graça de Deus era suficiente em meio às suas fraquezas. Além disso, muitas conversões acontecem em tempos de sofrimento. Quantas pessoas encontram Jesus no momento mais difícil de suas vidas? Deus permite que passemos por certas situações para que possamos enxergar que Ele é a única resposta. O sofrimento e o propósito maior de Deus.
Nem sempre entendemos os caminhos de Deus, mas Ele tem um propósito para tudo. Romanos 8:28 nos garante: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que mesmo as dores e lutas fazem parte de um plano maior. Muitos testemunhos mostram como o sofrimento levou pessoas a descobrirem novos propósitos. Pessoas que passaram por tragédias e hoje ajudam outras que enfrentam situações semelhantes. Deus transforma a dor em propósito, sofrimento em testemunho, lágrimas em alegria. A maior prova disso foi Jesus. Ele sofreu a pior dor possível na cruz, mas seu sacrifício trouxe salvação para toda a humanidade. Se o sofrimento de Cristo teve um propósito grandioso, por que o nosso não teria? Outro ponto importante é que Deus vê além do que podemos enxergar. Muitas vezes, queremos que um problema seja resolvido imediatamente, mas Deus está trabalhando algo maior. Um exemplo bíblico disso é Lázaro. Marta e Maria queriam que Jesus viesse curá-lo antes que morresse, mas Jesus permitiu sua morte para depois ressuscitá-lo, demonstrando seu poder sobre a própria morte. Conclusão: o que fazer diante do sofrimento? Se você está passando por um momento difícil, lembre-se de que Deus está com você. Ele nunca te abandona. Aqui estão algumas atitudes que podem te ajudar. Marca de seleção: confie no plano de Deus. Mesmo sem entender, creia que Ele está no controle. Marca de seleção: ore e busque força nele. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Marca de seleção: aprenda com o sofrimento. Pergunte a Deus o que Ele quer te ensinar. Marca de seleção: ajude outras pessoas. Seu testemunho pode fortalecer quem também está sofrendo. Marca de seleção: seja paciente. O tempo de Deus é perfeito. Agora, me conte, você já passou por uma fase difícil e viu Deus agir na sua vida? Deixe seu testemunho nos comentários, pois sua história pode inspirar outras pessoas. Pessoa com as mãos postas. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Vamos espalhar a palavra e ajudar mais pessoas a encontrarem esperança em Deus. Até o próximo vídeo.